Polêmica e mais polêmica, jornalista Beto Almeida, da Confederação Nacional das Escolas Particulares, argumenta no texto do pedido da medida cautelar, além desses pontos expostos pelo Carlos Alberto, que a maioria dos estabelecimentos não tem capital de giro suficiente para suportar a redução na receita e que a suspensão dos efeitos da lei é necessária para evitar o colapso das entidades do ensino fundamental e superior no Ceará. Jornalista Beto Almeida, as escolas não querem abrir mão dos lucros e não levam em conta que os pais querem apenas a redução de mensalidades de acordo com a diminuição dos custos existentes nessa nova fase em relação ao período que as aulas são ministradas em sala de aula. Se não tem atividade em sala de aula, se não tem atividade administrativa, naturalmente as escolas tiveram um custo bem reduzido. Querer dizer, Beto Almeida, que as escolas não reduziram os gastos é uma pura falácia. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. O que chama a atenção nesse recurso da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino é que eles, por exemplo, foram direto para o Supremo Tribunal Federal. Por que o próprio sindicato dos estabelecimentos de ensino particulares aqui no estado do Ceará não recorreu, por exemplo, ao Tribunal de Justiça do Estado? Por uma questão simples, Luzenor. Primeiro, porque a decisão ficaria restrita ao estado do Ceará. Seria no âmbito estadual, uma decisão do Tribunal de Justiça. Já partindo para a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, aí ele ganha uma interpretação nacional e ele foi logo para a Corte Maior. A preocupação da Confenem, que é a Confederação Nacional, é exatamente essa, Luzenor. Já matar no nascedouro a pelo menos outras 30 projetos de lei que estão tramitando hoje em todo o país, inclusive nos estados, na Câmara dos Deputados, no Senado, propondo redução de mensalidades escolares nesse período de pandemia. Então, a decisão do Supremo, quando vier, se for positiva para eles, é uma decisão que tem caráter nacional e vai se impor naturalmente sobre todos os demais projetos, estejam aprovados ou em tramitação, ou seja, mata ali no nascedouro muita coisa. Mas o que fica também muito evidente, Luzenor, é que eles não tiveram, as escolas aqui no estado, por exemplo, não tiveram e não estão tendo a menor consideração, por exemplo, em lidar com os pais. Primeiro, ganharam tempo. E como é que ganharam tempo, Luzenor? Foram fazer aquela conversinha, aquele converscote na Assembleia Legislativa para explicar que tinham escolas de pequeno porte que iam entrar em falência se fosse aplicado a previsão de 30% linear de desconto nas mensalidades para todos os estabelecimentos aqui no estado do Ceará. Eles deram a impressão no início de que, na realidade, da maneira como foi aprovado na Assembleia Legislativa, o projeto atendia a todo mundo. Na realidade, não era isso que eles queriam, Luzenor. Eles queriam mesmo era não cumprir. Tanto é, por exemplo, que independente dessa aprovação da lei na Assembleia Legislativa, existe uma outra liminar. Essa sim estabelecendo um desconto linear de 30%, que também não vem sendo cumprida. Então, na realidade, nunca houve a intenção dos colégios em cumprir. Outro detalhe que corrobora o que eu estou te dizendo é que nenhuma escola que eu tenha conhecimento tomou a iniciativa, por exemplo, de fazer um comunicado aos pais de que a partir da aprovação da lei na Assembleia Legislativa, eles estariam concedendo os descontos conforme estava previsto em lei. Não, precisa que cada pai está precisando, na realidade, o esforço individual de cada pai em procurar o colégio e ainda ter que negociar e debater ainda o desconto nas mensalidades, quando é lei. Eles estão descumprindo. E aí, esse é o ponto. Por quê? Porque eles sempre já estavam com isso na cabeça. Se a lei for aprovada aqui no estado do Ceará, eles iriam recorrer num esforço conjunto ao Supremo Tribunal Federal, o que de fato ocorreu. Beto Almeida, quero acrescentar o seguinte a esse assunto. As empresas e os trabalhadores estão no sacrifício. Todos estamos no sacrifício. O absurdo no setor do ensino privado é a recusa dos estabelecimentos conversarem com os pais ou responsáveis, é o silêncio das escolas quando são procuradas pelos meios virtuais. A lei sancionada pelo governador está sendo descumprida, assim como foi descumprida também a liminar que antecedeu a lei número 17.200
208, que trata sobre a redução nos valores das mensalidades. Ou seja, Beto Almeida, nesse caso, o desamparo é maior para os pais. Desamparo, desinformação por parte dos pais e principalmente, Luzeno, descaso mesmo por parte dos estabelecimentos de ensino. Os pais continuam em dúvidas, sem saber qual é o direito que eles têm de fato a partir dessa lei que já está em vigor aqui no estado do Ceará. E mais que isso, Luzeno, a Defensoria Pública foi uma dos órgãos de defesa do consumidor, por exemplo, que saiu dizendo o seguinte: a escola que descumprir a lei, os pais podem, inclusive, acionar a Defensoria Pública. E ninguém sabe, por exemplo, até hoje, como é que está essa questão. Eu tenho, por exemplo, meus filhos, você tem os seus. A minha escola, por exemplo, nenhuma das duas escolas nos procuraram os pais, mandaram comunicado, absolutamente nada para, pelo menos, sinalizar que estavam abertas a negociar. As escolas não querem dar nenhuma redução. Elas efetivamente, Luzeno, estão sim tendo economia durante o período da pandemia. Estão deixando de ter gastos que são gastos, Luzeno, essenciais, que entram no insumo, nos gastos gerais dos estabelecimentos, mas não estão querendo repassar isso para os pais. Essa história, por exemplo, de que as escolas não têm um giro de capital para poder sustentar o abatimento, é bom que se diga que isso é balela. Sabe por quê, Luzeno? Porque, na realidade, essa questão do desconto só é válido durante os períodos da pandemia, de março para cá. Passou a pandemia, as escolas voltam ao ensino presencial e também as mensalidades voltam aos seus valores iniciais que vinham sendo aplicados. Essa é a questão. Até parece que está sendo dado forçado um abatimento sobre as mensalidades correspondente a todo o ano letivo. Não é isso, é apenas durante o período da pandemia. Mas não vê-se disposição. Enquanto isso, as escolas estão fazendo aí um esforço de colocar as aulas virtuais e que a gente sabe, Zeno, que nem de longe conseguem cumprir e atender ao mínimo dos requisitos de conteúdo que deve ser repassado para os estudantes. Essa que é a verdade. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político,